Muito bem, aqui mais um vídeo do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um clássico em concursos na área do magistério. Esse vídeo dos artigos 131 a 140. Primeiro vamos para as notícias. Lendo notícias, nós obtemos também informações. O maior é isso para guardar as informações. Vamos lá? Notícia aqui do jornal da JP, Jovem Pan Online, de 2019. Candidatos relatam suposta fraude em eleições do Conselho Tutelar em São Paulo. O que será que aconteceu, né? De acordo com o artigo 302 do Código Eleitoral, transporte de eleitores em troca de voto foi o problema. Configura crime com pena de 4 a 6 anos de prisão. Na notícia vai falar que, dentre as funções dos conselheiros tutelares, estão atender pais ou responsáveis, requisitar serviços públicos, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos e representar ao Ministério Público para efeitos das ações de perda ou suspensão do poder familiar. Aqui estão as funções dos conselheiros, do Conselho Tutelar, na notícia da JP. Vamos então para a nossa leitura do texto, dos artigos 131 ao 140. 131. Então agora começamos com as disposições gerais do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não o quê? Não jurisdicional. O que quer dizer isso? Não jurisdicional. Olha, suas ações são de natureza executiva, então. Não cabe ao Conselho Tutelar estabelecer qualquer sanção. Ele representa, como foi falado na notícia, para as autoridades, representa o Ministério Público, representa o Poder Judiciário, e não cabe a ele tomar as decisões, ele executa. Então isso é o não jurisdicional. Artigo 132. Olha o tamanho do artigo. De novo, essa mesma questão de legislação. Quando o parágrafo fica muito grande, eu prefiro dividir. Vamos dividir? Olha aí, desta forma. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, quantos conselhos tutelares em cada município? No mínimo um, né? Tá tranquilo isso. E em cada região administrativa do Distrito Federal. Muito bem. Que mais? O conselho será composto de quantos membros? Conselho tutelar, quantos membros? 10, 20 conselheiros. Quantos membros será o mínimo? Mínimo de 5 membros. Escolhidos pela população local. E o mandato de quantos anos? 2 anos? 4 anos? 5 anos? 4 anos. Da mesma forma que os eleitos para vereador, prefeito, deputado, presidente, 4 anos. E é proibida ou é permitida a recondução por novos processos de escolha? Permitida. Não é só a reeleição, olha. Permitida a recondução por novos processos de escolha, cada 4 anos. Vamos para o artigo 133. Para a candidatura, para você ser um conselheiro, a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. O que precisa? 3 coisas, vamos lá. Primeira delas, reconhecida moral. Que tipo de moral? Idoneidade moral. 2, idade superior a quantos anos? 18, 21, 24, idade superior a 21 anos. E por último, ter nascido no município? Não, né? Residir no município. Então você tem que ter idade moral, idade superior a 21 anos e residir no município, morar no município. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, as quais é assegurado o direito a... São 5 direitos. Então são leis municipais, ou no caso do Distrito Federal, que vai dispor sobre o funcionamento do Conselho. São assegurados 5 direitos. Veremos os 5 então? Primeiro, cobertura. Os conselheiros terão cobertura previdenciária. Os direitos previdenciários. 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Férias mais 1/3, né? 3. Licença o quê? Licença maternidade, que é o 4. Licença paternidade. Por último, uma gratificação. Que tipo de gratificação? Gratificação natalina.
constará na lei orçamentária de quem mesmo? Dos estados, da União, municipal e da do Distrito Federal, previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Recursos vêm do município. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante. É um serviço público relevante e estabelecerá presunção do que? Moral. De qual tipo de moral? De idoneidade. Pessoas idôneas. Idoneidade moral. Muito bem, agora passamos para o capítulo 2, que são as atribuições do Conselho Tutelar. Muita gente confunde isso, acha que o Conselho Tutelar pode tudo. E quais são as atribuições do Conselho Tutelar? É uma tabela, né? 12 incisos, 2 alíneas e um parágrafo único. E eu aconselho vocês, sempre que, quando são muitos itens, faça uma tabela, copie no seu material de estudo, somente a leitura ou assistir e ouvir um vídeo é insuficiente. Então, quais são as atribuições do Conselho Tutelar? Vamos lá. Primeira, inciso 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, incisos de 1 a 7. Como é que eu vou saber o que é isso? Se eu não trouxer a legislação citada, eu tenho que, nos meus estudos, anotar essa legislação. Vamos lá? Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105. Que hipóteses são essas? Artigo 98. Sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, o 2, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. E 3, em razão de conduta, que tipo de conduta? Em razão de sua conduta. Então, sempre que os direitos forem violados por ação ou omissão da sociedade do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e por sua própria conduta, o Conselho Tutelar tem que atender. O que é o artigo 105? O artigo 105 é: ao ato praticado por criança, que tipo de ato praticado? Ato infracional praticado por criança, corresponderão às medidas previstas no artigo 101. O inciso primeiro, ele é assim: atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 a 105 e as medidas previstas no artigo 101, inciso de 1º a 7º. Vamos ver esse artigo 101 então? Vamos lá. Encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos oficiais de ensino fundamental. Inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de apoio de proteção e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras toxicômanos. 7. Acolhimento institucional. Então, essas são as 7 medidas preconizadas aqui no artigo 101. Agora vamos ao 2, então, das atribuições. Vamos lá? Atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129, incisos de 1 a 7. De novo, o artigo citado aqui, dentro do artigo 136. Então, traremos aqui o artigo 129. Quais são as medidas de 1 a 6? Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar. Olha aí em tempos de Covid. Os pais têm a obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a frequência e aproveitamento escolar. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. E por último, a advertência. Vamos para o inciso 3 agora do artigo 136, as atribuições do Conselho. A terceira atribuição: promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto. O que ele pode fazer, o Conselho Tutelar? Ele pode requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. O que mais que pode fazer, além de requisitar serviços públicos? Representar
junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Lembra lá da notícia? Olha lá a notícia. Requisitar serviços públicos, representar. Então a notícia já trouxe exatamente essas funções do Conselho Tutelar. Que mais? Inciso 4, entre as atribuições, a quarta atribuição então, né? Encaminhar ao Ministério Público, ao MP, notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. O quinto direito, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Vamos para o sexto. Providenciar junto à medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, o adolescente autor de ato infracional. Ato infracional. Então, quais são as medidas de novo? Encaminhamento aos pais dos responsáveis, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência lá no ensino fundamental, inclusão em serviços, requisição de tratamento médico, inclusão em programa de alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional. Vamos citar de novo as medidas aqui, porque a legislação traz novamente. Sétima atribuição, então, do Conselho Tutelar. Expedir notificações. Oitava, requisitar certidões de... Que tipo de certidão? De nascimento e de óbito da criança ou adolescente quando necessário. Caminhando, a nona atribuição agora. O Poder Executivo local, o que acontece com o Poder Executivo? O Conselho Tutelar tem que assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. A décima atribuição, acabando. Representar, estava lá na notícia, em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. O que é isto? Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão, olha o que é isso, que contrariam o disposto do artigo 221, bem como propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao ambiente. O que é esse artigo 221 aqui? Tem que trazer também, tem que trazer todos os artigos citados para entender isso. É a produção de programas de emissoras de rádio e televisão que atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção de cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei e, por último, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Veja como que é isso, né? O artigo 136, lá no seu inciso 10, ele cita o artigo 220 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 2º, e lá é citado o artigo 221 da Constituição. Um vai citando o outro, você tem que trazer tudo para o seu estudo, senão você não vai entender, tá? Sempre faça essa leitura. Penúltima atribuição do Conselho Tutelar. Representar ao Ministério Público para efeito das ações da perda ou suspensão do poder familiar. Não é o Conselho Tutelar que suspende o poder familiar, é o Ministério Público. Após o quê? Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. E a última atribuição do Conselho: promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas do quê? De maus tratos em crianças e adolescentes. Tem um parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará isso ao Ministério Público. De que forma será que essa comunicação? Comunicará incontinenti. O que quer dizer isso? Sem demora. O fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Aqui está a tabela com todas as atribuições do Conselho Tutelar. São 12 incisos, 2 alíneas e o parágrafo único. Eu recomendo que para você entender as atribuições, compreender melhor, não basta só ouvir o vídeo. Você tem que escrever, você tem que construir uma tabela, confeccionar no seu material de estudo. Vamos para o artigo 137, finalizando o vídeo aqui.
As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade, que tipo de autoridade? Judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Pois bem, agora vamos para o outro capítulo, que é o capítulo da competência. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 147. Que regra que é esta? Vamos lá. Artigo 147, a competência. Aí todos os incisos e os parágrafos são determinados por localidade. Então, olha lá, pelo domicílio dos pais, onde os pais moram, pelo lugar onde se encontra a criança, no lugar da ação ou da omissão, no local onde cedia-se a entidade que abriga a criança, né? No local ou sede da emissora da rede que promoveu a infração. Então, esse artigo 147 da competência é sempre relacionado à localidade, tá bom? Vamos para o 139, finalizando o vídeo. O processo de escolha dos conselheiros, aquele da notícia que deu problema de escolha dos conselheiros. Processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei federal, lei estadual, lei municipal, e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e fiscalização do MP, Ministério Público. Então é lei municipal que estabelece o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional. Tá? Todo o Conselho Tutelar será eleito na mesma época, data unificada. A cada quantos anos mesmo? A cada 4 anos. No primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Tem eleição municipal em 2022, 2023, eleição do Conselho Tutelar. Artigo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá que dia de janeiro? 1º de janeiro, como todos os cargos eletivos, dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 3º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal. Lembra lá da notícia da Jovem Pan? Oferecer o transporte para os eleitores comparecerem à votação. Isso é uma vantagem pessoal, de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Não pode, nem chaveiro, nem camiseta, nem boné, nem coisa alguma. Tá? O último artigo desse vídeo, os impedimentos. O que são os impedimentos? São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher não pode, ascendentes e descendentes, sogro ou genro, ou nora, irmãos, cunhados, durante o quê? Cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Não pode servir no mesmo conselho. Toda essa especificação de parentesco aqui, tá? Parágrafo único. Tem-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício onde? Na comarca, fórum, regional ou distrital. Então isso se estende também para a autoridade judicial e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Vara de Infância e Juventude. Não pode ter essa relação de parentesco com conselheiros tutelares. Pois bem, esse foi o vídeo, o último vídeo do ECA, aqui no Clássicos para Concursos em Educação, no Magistério. Espero que isso tenha sido útil para o seu estudo e convidá-los para o simulado toda terça-feira, 20 horas, para o estudo de questões de concursos.